sábado muito especial, final de semana de evangelismo do Ministério da Mulher. E eu quero, neste momento, apresentar a vocês a nossa pregadora dessa manhã. Eu gostaria de chamar a Débora Borges aqui. A Débora é pedagoga, tem pós-graduação em aconselhamento familiar e está aqui acompanhada do seu esposo, o pastor Michelson Borges, do seu filho, o nome do filho, Micael, e ela tem mais 2 filhas. Débora, obrigada por estar conosco aqui e você seja usado mais uma vez pelo Espírito Santo. Amém. Obrigada, Roberta, pelo convite também. Foi interessante que na hora que a Roberta me mandou mensagem me convidando para estar aqui pregando para vocês, minutos antes houve um cancelamento de um compromisso que nós teríamos lá no NASP hoje. Então foi muito providencial. Eu creio que foi da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui hoje. Amém. Por isso. E eu quero convidar vocês, então, a fechar os olhos mais uma vez, antes de abrir a palavra de Deus. Senhor querido, nosso Deus, nosso Pai, nós confiamos em Ti, no Teu Espírito Santo, guiando a nossa vida. E nós sabemos que não é por acaso que estamos aqui hoje, porque o Senhor planejou esse dia, planejou que estivéssemos aqui e que ouvíssemos a Tua voz. Por favor, Senhor, abre o nosso coração agora, nesse momento, que o Teu Espírito Santo fale, não eu, não mais ninguém, mas que a Tua voz seja ouvida em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Eu convido, então, vocês a abrirem a Bíblia. Uma das passagens mais conhecidas e mais bonitas da Bíblia, Jeremias 29, no verso 11. Deus consola o seu povo e nos fala hoje. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém. Nós confiamos no plano de Deus para a nossa vida. Nós sempre nos referimos aos planos de Deus, né? Sempre nós falamos que Deus tem seus planos. Mas a verdade é que muitas vezes nós fazemos os nossos planos e levamos a Deus e queremos que Deus abençoe os nossos planos. E quando as nossas expectativas não dão certo, as coisas, né, não dão certo do jeito que a gente esperava e ficamos frustrados, a gente acaba lamentando e falando. Mas os planos de Deus eram outros, infelizmente. Não é infelizmente, porque os planos de Deus sempre vão ser os melhores que os nossos. E para que a gente não passe por isso, nós temos que viver os planos de Deus para a nossa vida e não pedir que Ele abençoe os nossos planos. Se a gente fica insistindo em viver da nossa maneira, nós só estamos perdendo tempo, enquanto nós poderíamos estar vivendo os planos de Deus e sendo felizes e vendo as bênçãos que nós temos quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Deus, Ele é soberano. Ele tem os planos dele. Ele tem uma agenda, Ele está cumprindo os planos dele nesse mundo. E Ele convida cada um de nós a fazer parte desse plano. É um privilégio que nós temos de aceitar e de nos colocar nas mãos de Deus e fazer parte dos planos dele. Mas se nós não quisermos fazer parte desse plano, se você quiser insistir em continuar seguindo da sua maneira, você só vai perder. Porque os planos dele vão seguir adiante, com ou sem você. E nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas que seguiram esses planos de Deus e que têm um exemplo para nos dar até hoje, pessoas famosas que a gente quer conhecer no céu. Porque eles se colocaram nas mãos de Deus e aceitaram esses planos. E já tem outras pessoas na Bíblia que estão ali mostrando, olha, eles tiveram a oportunidade
mas eles rejeitaram, não quiseram viver os planos de Deus. E a gente nem lembra dessas pessoas, elas passaram, estão lá, esquecidas no templo. E hoje nós vamos ver a história de um homem que ele estava com muito medo de aceitar os planos de Deus para a vida dele. Ele estava muito receoso. E agora você já fica pensando, quem é esse homem que recebeu um chamado de Deus, mas que ele lutou com Deus porque ele estava com medo, ele não queria aceitar esse chamado? Tem algumas pessoas que a gente pode pensar que vem à mente, mas eu vou contar para vocês o contexto dessa história e vocês já vão saber quem é esse homem que estava receoso de aceitar o chamado de Deus. O povo de Deus, ele estava vivendo no Egito há 400 anos. No começo, quando eles foram para lá, quando eles foram para o Egito, eles viveram bem por alguns anos. Mas agora, depois de 400 anos, vocês conhecem bem a história. Veio um faraó que não conhecia José, que não era agradecido a José pelo que ele fez pelo Egito. E esse faraó, então, estava massacrando o povo de Deus, porque tinha medo que esse povo tomasse o poder dos egípcios e dominasse aquela região. Esse homem, ele deveria ser morto ao nascer. Quando ele nasceu, havia um decreto do faraó para que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos. E ele era para ser mais um daqueles bebês que a gente nem sabe o nome, nem sabe quem foram, filhos de quem. Ele era para ser mais um. Mas pela providência de Deus, por um milagre, ele foi encontrado pela princesa e teve um destino muito diferente daqueles outros bebezinhos. Mas ele foi criado, ele teve o privilégio também de ser criado pela sua mãe, Joquebede, até os 12 anos. E com certeza, nesses 12 anos, Joquebede contou para ele a história do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Contou a história de como eles foram morar ali no Egito e das promessas de Deus para aquele povo, de que eles habitariam em Canaã e seriam um grande povo que levariam a luz de Deus para toda a humanidade, que todos os seres humanos seriam abençoados através dos descendentes de Abraão. E Moisés sabia disso. E ele foi morar então aos 12 anos no palácio, e lá no palácio, Moisés ele foi preparado para ser um líder, um governante do povo, um militar. E Moisés se desenvolveu muito, mas ele nunca esqueceu dos ensinamentos da sua mãe Joquebede. E quando então ele já era adulto, e ele vendo o sofrimento do povo de Israel, ele ficou indignado ao ver um egípcio espancando um israelita, um irmão dele, até a morte. E numa atitude impulsiva, Moisés, para defender o seu povo, o seu irmão, acabou matando o egípcio. Ele era forte, exagerou na sua força. E escondeu então o seu pecado, o seu crime. Mas, em outro dia, quando ele repreendia seus irmãos, porque estavam discutindo e brigando, um deles virou para ele e falou: "Você vai querer também nos matar, como você fez com o egípcio?" Pensem bem, quem denunciou Moisés? Foi um egípcio ou foi um irmão dele, do povo dele, que deveria ser cúmplice dele, que deveria cobertar? Foi um próprio irmão dele, foi um do povo de Israel que denunciou Moisés e fez com que todos ficassem sabendo daquele crime, daquele pecado. E ele então teve que fugir para longe, para o deserto, e foi morar em outras terras. E Moisés,
teve seus sonhos frustrados. Sua vida tomou um rumo totalmente inesperado. Ele achava que Deus tinha um plano para ele, que ele seria usado por Deus. Todas aquelas habilidades que ele tinha, que ele foi preparado no palácio, e a posição privilegiada que ele tinha de ser filho da princesa, com certeza Deus usaria isso para ajudar a libertar seu povo. E então agora Moisés foi lá para longe do Egito e ele foi ser pastor de ovelha, uma profissão desprezada pelos egípcios. Era humilhante para ele isso. Era como se os seus sonhos tivessem acabado. Agora, o que ele ia fazer? Quem era ele? O que ele ia fazer? Nada. Deus teria que fazer os seus planos sem a ajuda dele. Ele pensava. E muitas vezes, nós também tomamos decisões impulsivas, no calor do momento, na ansiedade, às vezes, até de fazer o que é certo, mas acabamos tomando as rédeas da situação e com a nossa impulsividade, sem consultar a Deus, acabamos estragando, aparentemente, os planos de Deus. E foi isso que Moisés pensou. Mas mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, mesmo quando nós sofremos as consequências das nossas escolhas erradas, nós podemos aprender com isso quando Deus está conosco. Porque Deus nunca desiste de nós. Uma coisa é certa: nada pode mudar o amor de Deus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo que nós pensemos que estamos longe, Deus está sempre perto e sempre querendo nos chamar de volta. E Moisés estava lá, então, vivendo no deserto, na sua vida pacata, cuidando das suas ovelhinhas, e achava que seria mais um dia comum. Ele não esperava o que Deus tinha planejado para a sua vida. Vamos abrir a Bíblia agora e acompanhar o que aconteceu. Em Êxodo, capítulo 3, verso 1 a 6. Êxodo 3, vamos ler do 1 ao 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Em primeiro lugar, Deus mandou que Moisés tirasse as sandálias dos pés. Para nós hoje, pode não ter muito significado esse gesto. Mas naquela cultura, só os senhores que tinham sandálias, os servos, os escravos, não usavam sandálias. Quando eles viam um homem de sandálias, eles sabiam que era um homem livre, um homem dono das suas escolhas, que podia tomar suas decisões. Mas quando eles viam um homem descalço, sabiam que se tratava de um servo, uma pessoa que obedecia ao seu senhor. Então isso foi muito significativo para Moisés.
De agora em diante, ele seria um servo de Deus. E servo não decide, servo não faz planos, servo obedece ao seu Senhor. E então, sem as sandálias, Moisés estava pronto para ouvir o que Deus tinha para falar para ele, quais eram os planos. Moisés entendeu. Interessante que Jesus, lá no Novo Testamento, né, vamos viajar no tempo agora, quando Jesus falou para os seus discípulos, vamos lá em João agora, mas depois volta em Êxodo, tá? Vamos rapidinho em João capítulo 10, 27. Jesus usou outra metáfora, mas que também quer dizer a mesma coisa. João 10, 27, Jesus nos fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Nós somos ovelhas de Jesus. Ovelha não faz plano. Ovelha não decide para onde ela vai, se ela vai, onde ela vai comer, onde ela vai beber, para onde ela está indo nos pastos. Não. A ovelha segue o pastor. Obrigada. A ovelha segue o pastor. Então nós somos também servos de Deus. Nós não temos que fazer os nossos planos, nós temos que seguir o pastor. Quais são os planos do pastor? E quando a gente vem à igreja, qual a nossa intenção? O que a gente tem no coração? A gente vem aqui para receber as coisas que Deus quer nos dar? Eu vou na igreja para ver se é para eu trocar de carro, ou para eu comprar uma casa, ou se eu vou conseguir casar, ou se eu vou passar no concurso público, ou enfim. O que eu venho fazer na igreja? Eu venho seguir as ordens do meu pastor. Eu quero saber o que ele quer para a minha vida, o que ele planejou, ou eu venho pedir as bênçãos que eu quero. Foi muito bonita a música que a Daiane cantou. E é incrível como Deus planeja as coisas, né? Porque tem tudo a ver com essa mensagem. Eu estou aqui submissa como um servo, sem sandálias. Eu sou ovelha e eu quero seguir o meu pastor. No verso 4, lá de Êxodo 3, a gente vê que Deus chamou Moisés pelo seu nome, 2 vezes, Moisés, Moisés, para que ele não tivesse dúvida, é ele mesmo que Deus estava chamando. E nós que somos as suas ovelhas, temos que ouvir. Jesus, ele chama, ele nos chama pelo nosso nome. Nós estamos aqui hoje porque, de alguma forma, nós atendemos a voz do Espírito Santo. E quem é esse Deus que chamou Moisés? Ele fez questão de se identificar. Eu sou. É o Deus eu sou. O Deus que chamou Abraão, Isaque e Jacó. Esse é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O Criador de todo o universo. Ele pode todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, lá em Apocalipse. Esse é o Deus que chamou Moisés. Esse é o Deus que nos chama para seguir os planos dele. O nosso Deus é grandioso, é todo poderoso. Mas também, ele é muito acessível. Basta nós orarmos e buscar a Deus de todo o coração. Lá em Jeremias, capítulo 29, se nós seguirmos lendo, depois daquele verso que nós lemos no começo, Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se nós buscarmos conhecer os planos dele para a nossa vida, com certeza Deus vai responder essa oração. E nós temos essa necessidade de ver
Deus agindo nos nossos dias. Deus é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo nosso Deus hoje. Ele é o mesmo. E nós queremos ver Deus agindo, ver o seu poder, ver Ele respondendo às nossas orações, ver Deus falando com a gente claramente. E ver Ele fazendo milagres. Mas Deus, Ele quer responder. Ele quer. Deus anseia falar com a gente. Deus anseia que nós nos coloquemos nas mãos dEle para que Ele nos use. E quando nós orarmos da maneira correta, isso vai acontecer. Eu tenho ouvido sermões do pastor Pavel Goia. Não sei quantos aqui conhecem. Ele tem livros escritos pela Casa Publicadora. É um pastor da Romênia. Ele nasceu na Romênia quando a Romênia ainda era submetida ao regime comunista. Então ele enfrentou muitas dificuldades para exercer a sua fé. E ele conta experiências no livro Um Milagre Após o Outro. Eu queria ter trazido, eu esqueci. Mas perguntem na Casa Publicadora, liga lá no 0800. E perguntem por esse livro, Um Milagre Após o Outro, do pastor Pavel Goia. E tem um outro lançamento que eu ainda vou ler, que eu comprei recentemente e ainda vou ler. E é maravilhoso ver como Deus tem agido através do ministério dele e tem feito muitos milagres. E eu quero contar uma dessas histórias que eu ouvi no YouTube recentemente, do pastor Pavel Goia. Vou contar só uma das histórias, mas tem muitas. Se você quiser conhecer, vai lá. Ele conta que ele era pastor, um pastor romeno, mas ele foi trabalhar como pastor, depois de muitos anos, nos Estados Unidos. E ele sempre pregou na igreja sobre o poder da oração. E de como nós temos que trabalhar pelos nossos vizinhos, pelas pessoas que nos cercam. Nós temos a responsabilidade de mostrar Jesus para todas as pessoas que vivem ao nosso redor. E ele pregando sobre isso, então um dos membros da igreja dele pediu uma visita. E o pastor Pavel conta que ele pegou o seu carrinho velho, que era um Kia, do modelo daquele mais compacto. Ele conta que fica com o joelho assim no queixo, dirigindo. E para ajudar esse carrinho, ele tinha sido batido. O sogro dele pediu emprestado, bateu. Outro dia, um irmão da igreja deu ré e bateu também no carro. Então, estava todo amassado. E ele pegou o seu carrinho e ele falou que fazia um barulho que, na rua, quando ele entrava na rua, os irmãos já sabiam, o pastor está chegando. Que fazia aquele barulho peculiar. E ele pegou o seu carro e foi visitar esse irmão que pediu uma visita. E quando ele chegou lá para visitar o irmão, se tratava de um condomínio de luxo lá nos Estados Unidos. Só tinha mansões lá. E quando ele chegou na portaria, o porteiro falou: "O que você quer aqui? Você está no lugar errado. Você se enganou de bairro." Ele falou: não, eu vim aqui visitar o fulano, tal, eu sou o pastor dele. E o porteiro então ligou e falou: "Fulano, tem um louco aqui falando que conhece você. O nome dele é Pavel Goia." Ele falou: "Ah, sim, é o meu pastor, pode deixar entrar." E lá foi ele conta que ele foi passando e só vendo os carros, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, e aquelas casas de 16 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, e foi visitar o irmão. E aí a esposa desse irmão, ela era grega. E a Grécia tem uma comida muito gostosa, e ela cozinhava muito bem. E ela preparou um jantar delicioso. O pastor conta que comeu muito, que estava assim maravilhado, extasiado com a comida dela. E após o jantar, então, ele perguntou: "Então, irmão, né? Motivo da visita?" Ele pensou que ele fosse falar dos filhos, alguma coisa. Ele falou: "Pastor, o senhor falou lá na igreja que eu tenho que pregar para os meus vizinhos.
Mas o Senhor observou aqui os meus vizinhos? Eles não precisam de nada, pastor. Eles são inacessíveis. Eu não consigo pregar para eles. Eles nem falam comigo, nem dão bom dia. É raro nós nos encontrarmos. Como que eu vou pregar para esses vizinhos? E o pastor falou algo bem simples, o que ele sempre fala, o que ele sempre falava. Você já orou por eles? Já, pastor, claro que eu já orei. Mas quanto tempo você orou por eles? Quanto tempo você já orou? 1 hora por eles? Ah, não, eu não tenho tempo para orar 1 hora. Mas quanto tempo você orou? Então, meia hora? Não, pastor, também não. Quanto tempo? Ah, talvez uns 5 minutos. Pede aquela oração que a gente faz corriqueira automática, né? Senhor, abençoa esse dia, né? Que o Senhor me guie, abençoa os meus vizinhos, abençoa meus filhos. E segue o dia. E então o pastor falou, então é isso que está errado. Se você quer alcançar esses vizinhos, quer as bênçãos de Deus, você precisa orar mais tempo. Vamos ter um compromisso, 1 hora todos os dias. E o irmão falou, não, 1 hora eu não consigo. 1 hora eu não tenho tempo. O pastor falou, acorde mais cedo, mas eu preciso dormir. Mas o que vale mais na sua vida? O seu sono ou a vida eterna? Ou a vida desses vizinhos, dessas pessoas? Tá bom, pastor, então eu me comprometo a orar meia hora por dia. E ele começou a orar meia hora todos os dias, falando dos vizinhos, de cada um detalhadamente, as coisas que ele sabia, né, sobre os vizinhos, as necessidades que ele achava. Porque o pastor falou, os ricos, eles são seres humanos como nós. Eles também têm depressão, também têm solidão, têm doenças, têm problemas com os filhos. Eles também precisam de Deus. E então o irmão começou a citar essas necessidades, todos os dias, meia hora. E todo domingo ele ligava para o pastor Pavel e falava, pastor, não está adiantando. Eu estou orando, eu já orei há 1 semana, todo dia meia hora, não aconteceu nada. Não vi ninguém, não aconteceu nada. E o pastor falou, continue orando. Até quando, pastor? Até acontecer alguma coisa. Veja as histórias da Bíblia. Quando Elias orou para que viesse a chuva lá, ele parou de orar? Não, ele orou. Se Deus não tivesse mandado chuva depois da 7ª vez, ele ia parar de orar? Não. Ele ia orar até Deus abençoar. Quando Jacó segurou o anjo, que era Jesus, ele segurou e falou, não vou deixar o Senhor sair até o Senhor me abençoar. Ore até sentir a bênção, até se sentir abençoado. Ore pelos seus vizinhos, até que aconteça alguma coisa. Mas todo domingo ele ligava para o pastor Pavel, falando, pastor, não está acontecendo nada. Até que um dia ele ligou e falou, pastor, eu ainda não consegui falar com nenhum vizinho, mas aconteceu alguma coisa na minha vida, no meu coração. Eu sinto que Jesus está mais perto de mim. Eu me sinto mais íntimo de Deus. Eu ouço a voz de Deus durante o dia. Quando eu vou tomar pequenas decisões, eu sinto que o Espírito Santo me influencia. Alguma coisa está mudando na minha vida, pastor. Eu estou sentindo. Agora, pastor, eu estou orando, não é porque o Senhor me pediu, não. É porque se eu não oro, o meu dia não presta. Se eu não oro, eu não consigo sair de casa. Porque eu sei que eu preciso desse auxílio do Espírito Santo. E então, depois de 3 meses orando lá pelos vizinhos, esse irmão teve uma ideia. Ele pensou, esses vizinhos, eles jamais atenderiam a um convite para ir a uma igreja, a um culto, uma reunião de oração na minha casa, sem chance. Mas eles dirigiriam uns 100 quilômetros para conhecer um restaurante novo, um restaurante chique. E ele pensou, o Espírito Santo colocou essa ideia na mente dele. Eu vou convidar eles para comer aqui em casa, porque a minha esposa cozinha muito bem. E então ele começou a orar sobre isso,
E ele lembrou que dali a alguns dias seria o aniversário de casamento deles. E ele queria convidar alguém, então, para ir junto. E ele encontrou com um vizinho, por acaso, na rua. E falou, oi, vizinho, tudo bom? Tal. Olha, vai ser meu aniversário de casamento. Você gostaria de comemorar com a gente? Nós não queremos comemorar sozinhos. E o vizinho respondeu, não, desculpa, eu sou muito ocupado, não tenho tempo para isso. Olha, mas a minha esposa, da Grécia, ela cozinha muito bem. Ela vai fazer tal prato, tal prato. E foi falando. E o vizinho, ele viu que o vizinho começou a salivar. Ficou assim, tá bom então. Eu acho que eu posso separar uma horinha para ir lá no seu jantar. E o vizinho foi, então, e realmente o jantar estava delicioso, maravilhoso. Mas antes de comer, o irmão falou para ele, aqui em casa nós costumamos fazer uma oração antes de comer. Nós agradecemos a Deus, tudo bem? Mas também nós queremos saber pelo que nós podemos orar. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria que nós orássemos? E ele falou, eu não acredito em orações. Não acredito em orações, não preciso orar. E o irmão insistiu, não, mas nós podemos orar mesmo assim. Você pode falar alguma coisa que está aí no seu coração que você gostaria? E ele falou que há 2 anos que ele não falava nem com os filhos nem com a esposa, morando na mesma casa. Eles simplesmente não se falavam. E então o irmão orou pela família dele. E depois do jantar ele falou, vamos agora brincar de alguns joguinhos? Jogos de tabuleiro, para a gente descontrair? Ela falou, não, eu tenho que ir. Mas ele insistiu, só 15 minutos, tá bom. E ele acabou ficando, gostando, e ficou. E ele sorriu, e ele se divertiu. E ele falou para o irmão, essa foi a melhor noite que eu tive em muitos anos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. E ele foi para casa feliz. Feliz e cantarolando e sorrindo. Rindo ainda das coisas que eles fizeram. E quando ele entrou em casa e os filhos viram que ele estava feliz, estava sorrindo, os filhos se assustaram e perguntaram, pai, o que aconteceu? Você está sorrindo? Os filhos nunca viam o pai sorrir. E os filhos se assustaram e ele contou o que tinha acontecido, contou do jantar, contou dos jogos. Você jogou? Os filhos se admiraram. Pai, nós podemos ir lá também? E então, a esposa, que estava ouvindo de longe, ficou pasma e falou, eles estão falando com você? Eles não falam comigo faz tempo. E eles estão falando com você? O que aconteceu? E ele contou e ela falou, eu também quero ir junto, então. E eles começaram a frequentar, então, a casa daquele irmão todos os domingos, para jantar e ter joguinhos. E aquela família se uniu, e eles começaram a conversar, e eles resolveram as suas diferenças, e aquele pai que vivia ocupado, estressado, que não sorria, mudou totalmente. E agora eles tinham um bom relacionamento, e eles estavam extremamente agradecidos ao irmão da igreja, porque salvou a família deles. E ele não falou nada da Bíblia ainda. Não falou nada. Ele só proporcionou esses momentos de amor e de amizade que eles não tinham há muito tempo. Se nós tivermos isso para oferecer, as pessoas vão ver Jesus em nós. E vão querer saber do nosso Deus. E foi isso que aconteceu. Resumindo a história, essa família contagiou outros vizinhos que viram que eles foram transformados, que eles estavam felizes, que eles estavam unidos. E as pessoas, ao observar o testemunho deles, também quiseram saber o que aconteceu e também foram lá na casa daquele irmão. E no final das contas, depois de alguns meses, eles perguntaram, nos fale do seu Deus, nos fale da Bíblia. E então,
70 pessoas daquele bairro de milionários, daquelas mansões, foram batizadas. Amém. Isso não é, irmãos, um milagre? Nosso Deus é o mesmo. Só que muitas vezes nós não vemos a resposta às nossas orações, porque o nosso foco está errado. Nós oramos por bênçãos para nós mesmos, quando Deus quer nos usar para abençoar outras pessoas. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus para salvar outros, nós vamos ver milagres acontecendo. E a história de Moisés nos ensina 3 lições muito importantes sobre isso. A primeira lição: nós nascemos para servir. Moisés, ele foi a resposta de oração daquele povo que estava lá no Egito sofrendo. Eles não aguentavam mais, eles estavam clamando a Deus: Senhor, manda alguém para nos libertar. E Moisés foi a resposta que Deus tinha. Nós temos que olhar adiante e ver se nós não seremos a resposta de oração para alguém que está clamando. Alguém que quer conhecer a Deus. Alguém que está orando. Senhor, manda alguém para falar com meu filho. Você pode ser a resposta dessa oração. E pode ser esse instrumento de Deus para trazer alguém para os caminhos do Senhor. A segunda lição que a história de Moisés nos ensina: em Deus nós podemos todas as coisas. Moisés, quando ele ouviu o chamado de Deus, ele não podia nem acreditar que Deus estava chamando ele para ir lá no Egito, a nação mais poderosa daquele tempo, aquele império que ele bem conhecia, o exército do Egito, todo o seu poder militar. Ele, quem era ele? Um pastor de ovelhas. Ele se sentiu incapaz. E no verso 11, ali do capítulo 3, Moisés fala: então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Senhor? Quando ele se deparou com os planos de Deus, com o novo de Deus, ele se sentiu inadequado. Eu também me sentiria, não culpo Moisés, porque imagina se hoje Deus pedisse para você ir lá nos Estados Unidos falar com o Trump. Quem sou eu? Ele não vai me ouvir, Senhor. Mas o eu sou prometeu que estaria com ele. E Deus faz o que é humanamente impossível. E Deus falou no verso 12: eu serei contigo, Moisés. Eu serei contigo. E Deus já explicou para ele tudo certinho o que iria acontecer. Vai acontecer assim, realmente. O faraó não vai te ouvir. Vai acontecer isso, isso, isso. Mas eu vou estar contigo. E eu vou fazer sinais e milagres. E vai dar tudo certo, Moisés. Mesmo assim, Moisés teve coragem de responder para Deus: mas e se eles não me ouvirem? E se a gente faz isso? Quando Deus pede alguma coisa para a gente, muitas vezes a gente fica imaginando cenários possíveis de que vai dar errado. E a gente começa a acreditar na nossa imaginação, naquelas sugestões que o inimigo coloca na nossa mente para nos desanimar. Não vai, não faz, não vale a pena, vai dar errado, ninguém vai te ouvir, vão rir de você, vão cancelar você, você vai perder o emprego. Não vai, não segue. E a gente fica imaginando que tudo vai dar errado. Mas Deus, então, trouxe Moisés para a realidade e mostrou: a realidade não é assim como você está imaginando, Moisés. E Deus teve que ser firme com ele, falar: vai ser assim como eu estou falando. Deus sabe. Mesmo assim, Moisés novamente veio com os pensamentos autodepreciativos. Ele falou: mas eu não sou capaz.
Eu não sei falar, Senhor. Eu não sei falar, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Eu não quero ir pregar, eu não sei fazer isso. Mas o Espírito Santo nos usa, mesmo tendo que vencer a timidez, mesmo tendo que vencer as nossas limitações. Deus nos usa para a sua honra e para a sua glória. E então, Moisés por fim falou: Senhor, envia outra pessoa. O Senhor escolheu o homem errado. Deus erra. Quando Deus pede alguma coisa para você fazer, para seguir os planos dele, Deus está errado? Não, nunca, jamais. Deus não erra. É você mesmo que ele pediu. Não é o homem errado, é o homem certo. É a mulher certa, foi você que ele pediu. E então Moisés se rendeu à vontade de Deus. E aí vem a terceira lição. Viver os planos de Deus será sempre a melhor escolha que nós podemos fazer. Quando nós, enfim, nos rendemos a Deus e cremos no seu poder, nós vamos ter bênçãos sem medidas e vamos experimentar a maior felicidade do mundo. Moisés, ele se tornou um grande líder daquele povo, não da maneira como ele esperava. Ele sofreu, ele passou trabalho, mas Moisés aprendeu a amar tanto aquele povo que quando Deus falou que ia destruir o povo e fazer dele, só dele, uma nova nação, Moisés falou: não, eu não quero ir para o céu sem esse povo. Se o Senhor for destruir esse povo, me destrói junto, eu não vou. De tanto que ele amava aquele povo mais do que a sua própria vida. Foi isso que Deus fez no coração de Moisés. E é isso que Deus faz no nosso coração. Quando a gente se envolve em pregar o Evangelho e a gente passa a conhecer as pessoas que a gente está ensinando a palavra de Deus, a gente ama como se fosse filho. Eu e o Michelson, nós temos um grupo chamado Filhos na Fé. E são nossos filhos. O que os alegra, nos alegra. O que os entristece, nos entristece. E eu falo para Deus também: Senhor, eu não quero ir para o céu sem os meus filhos. Os meus filhos que Deus me deu e os meus filhos espirituais. Senhor, eu quero ver todos os meus filhos no céu. É o que eu mais desejo no meu coração. E hoje nós vamos ver aqui alguém que fez uma boa escolha, a melhor escolha, assim como Moisés. Moisés hoje, ele não está no pó da terra, ele está no céu. Ele é um dos únicos seres humanos que já estão desfrutando da glória de Deus. Porque ele fez essa melhor escolha. E se nós fizermos a melhor escolha, nós vamos estar com Jesus um dia face a face. A Adriana, quero contar a história dela. Ela decidiu hoje fazer essa melhor escolha e seguir os planos de Deus para a vida dela. Ela sempre amou a Deus. Ela sempre tinha Deus no coração. Mas ela não conhecia a Bíblia. Então ela não tinha tanta intimidade com Jesus. Porque ela ainda não conhecia tudo que ele desejava para a vida dela. Era um relacionamento um pouco mais distante. Até que tudo começou a mudar. Quando uma vizinha dela, usada por Deus, olha lá. A vizinha falou para ela da escola adventista. E falou: por que você não coloca seu filho, Vinícius, na escola adventista? Ela achou que não teria condições, mas foi lá fazer uma visita. E Deus abriu as portas, irmãos. Quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus e é da vontade de Deus, não existe impossíveis. Deus abre as portas. Se você quer colocar seu filho na escola adventista, ore por isso em primeiro lugar
e Deus vai dar um jeito. E Deus colocou o Vinícius lá na escola adventista. E lá o Vinícius fez amizade com o Gabriel. E eles se tornaram grandes amigos. Gabriel também foi um servo de Jesus. Só que o Vinícius mudou de período. E ele foi para estudar de manhã. Mas a saudade bateu e ele quis ver o Gabriel. E nas férias, então a Adriana pediu para nossa irmã Roberta se o Vinícius podia brincar na casa dela. E foram e passaram um dia legal. E então a Roberta também, um instrumento de Deus, usada por Deus, não perdeu a oportunidade. E falou, por que você não coloca o Vinícius no clube de aventureiros? E então, mais um passo em direção ao Senhor foi dado. E a Adriana colocou o Vinícius no clube de aventureiros e ela gostou tanto que ela também veio fazer parte. E com a convivência, Jesus foi tocando no coração dela. E foi oferecido, então, um estudo bíblico no clube, uma classe bíblica para os pais. E a Adriana sentiu a impressão, o chamado do Espírito Santo, que ela queria conhecer mais a Deus. E ela participou da classe. A Roberta, atenta a isso, viu que a família também estava vindo, visitando a igreja. E ela então quis aprofundar os estudos com a Adriana na casa dela. E essa amizade que vem do céu, esse laço que é Jesus, que liga os nossos corações, foi se estreitando entre a Adriana e a Roberta. E elas se tornaram irmãs e amigas. E então, Jesus fez um milagre na vida da Adriana. Antes de conhecer a igreja, ela achava que era muito difícil guardar os mandamentos, guardar o sábado, se abster de alguns alimentos. Parecia tão difícil isso. Parecia que ela não ia conseguir. Mas com Deus, nós conseguimos. Porque quando Deus chama, Deus está ao seu lado dando forças. Assim como quando Ele chamou Moisés. Deus está do lado da Adriana. E Deus mostrou para ela, filha, não é difícil comigo. Eu vou te ajudar. E ela viu que é prazeroso seguir os mandamentos de Deus, seguir os planos de Deus. E hoje, a Adriana então vai entregar a vida a Jesus através do batismo. Irmãos, tem muitas Adrianas ao nosso redor, muitas pessoas que querem essa alegria de conhecer Jesus. A Adriana me mandou um áudio emocionada falando que ela está muito feliz porque Deus sabia que o que mais ela queria era ver a família dela perto de Jesus. E que ela está vendo isso hoje. E a gente tem que compartilhar essa alegria para outras pessoas. Vamos orar pelos nossos vizinhos, vamos orar pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Eu estou com um plano não, olha, já falei errado. Deus está impressionando o nosso coração de fazer uma classe bíblica na nossa casa e quero convidar os nossos vizinhos. Quero começar em agosto e até lá eu quero dedicar um tempo de oração por cada vizinho, cada pessoa que Deus vai mostrar que vai fazer parte dessa classe. E Deus também quer usar você. O chamado de Deus para você é único e especial. Talvez você não tenha que fazer uma coisa tão difícil quanto Moisés. Mas Deus vai fazer milagres através de você. Deus vai mostrar o amor dele para outras pessoas. Então nós vamos orar, nos comprometer, de pedir que Deus nos use. Eu quero viver o novo de Deus. Amém.
Obrigado, Débora, pela mensagem. Adriana, por favor, vem aqui à frente. Todo o corpo da Ancionato também, por favor, vem à frente. Eu já vem de algum tempo, Débora, que eu tenho acompanhado as mensagens do pastor Paulo. E tenho acordado todos os dias, 5 horas da manhã, orando. E nessas orações, Deus sempre me impressiona dizendo: cada pessoa que entra nessa igreja merece uma atenção especial. E a primeira vez que eu vi a Adriana aqui, Deus falou no meu coração: Adriana, essa é minha filha, cuidem dela. Quando eu soube que a Roberta e o Gilson estavam cuidando dela, eu fiquei tranquilo, porque esse casal é um dos pilares aqui dessa igreja. E ao ver o seu filho vindo, o seu marido, a sua família, a gente percebe, Adriana, que Deus tem um carinho enorme por você. Tá? Enorme, enorme. E esse carinho, eu sei, você tem sentido através desta igreja. Esta igreja abraçou a Adriana e a família da Adriana de uma maneira impressionante, que parece desde o primeiro dia que a gente já se conhecia, né, Zé? Durante muitos e muitos anos. Essa igreja, a gente tem orado há muito tempo para que Deus faça coisas diferentes aqui. E tem acontecido. Deus tem respondido. E hoje é mais uma dessas bênçãos que Deus está dando. Adriana, eu vou fazer algumas perguntas para você. São poucas. Eu quero dizer para você que esse é o começo. É o início de uma trajetória extraordinária. Um dia todos nós batizados tomamos essa decisão. Você vai viver uma aventura de fé. É emocionante. É uma experiência única. Adriana, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você crê, pela revelação da Bíblia, que Jesus Cristo é o Deus encarnado e que veio a este mundo para ser o seu Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Adriana, aqui é a palavra de Deus inspirada e aqui estão contidos as verdades que Deus deixou para nós. São verdades que nos livram dos enganos e são uma trajetória para a nossa vida de fé. Você estudou com a Roberta e com o Gilson. Você aprendeu sobre as crenças fundamentais da Igreja Adventista. Você entendeu todas elas? Sim. Você aceita todas elas? Sim. Adriana, daqui a pouco você vai descer as águas batismais. É um símbolo da morte para a vida passada e o início de uma nova vida. É seu desejo, nesta manhã, ser batizado pelo método de imersão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Adriana, você quer pertencer a esta igreja? Irmãos, vocês aceitam a Adriana como membro da nossa igreja? Levante a sua mão. Aí, Adriana. Isto aqui é apenas uma amostra da grande alegria que está no céu. Que emoção esse momento, né, Adriana? Dá vontade de ficar aqui, primeiro que a água está quentinha, né? Podemos ficar aqui até 4 da tarde. Que emoção ver sua família, seus amigos. Saber que a igreja está cumprindo o seu papel. O papel da igreja é salvar pessoas. A igreja é uma agência ganhadora de almas e cabe a cada um de nós pregarmos esse evangelho e sermos servos do Senhor Jesus. O Clube de Aventureiros também tem feito um belo trabalho e nós louvamos a Deus porque esta igreja tem um compromisso com a missão. Cada reunião feita, cada tempo dedicado
nós entendemos que o céu registra isso como trabalho feito para Deus. A Adriana está muito feliz porque hoje ela começa uma nova caminhada. E essa caminhada, Adriana, não é só de ajudar os seus familiares, mas é de ajudar outros aventureirinhos, e você já vem pronta para trabalhar e receber o chamado de Deus, e nós louvamos o nome poderoso de Jesus pela sua salvação, tá? Eu não sei se aqui na igreja ainda tem alguém que não foi batizado e quer ver o batismo de pertinho. Tem alguém aí que eu quero dar a oportunidade de você vir aqui mais perto. Se você não viu ainda, não foi batizado, quer vir aqui pertinho? Quem ainda não foi batizado, vem aqui, se junte a nós aqui, os aventureiros desse lado. É sempre bom você ver como é que é feito o batismo, como é que é pertinho aí. Essa é uma boa oportunidade para a gente estar aqui. O milagre não está na água, o milagre está na habitação do Espírito Santo no nosso coração. E as transformações são feitas. Então, Adriana, diante da decisão que você tomou, eu como pastor e ministro do Evangelho, nesse momento, eu vou proceder o batismo, na certeza de que você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. E esse momento é muito importante, porque nós vamos cumprir uma ordem que Jesus deu. Segundo o que foi determinado nos evangelhos, eu devo batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados e para que você ande uma nova vida com Cristo. Que Ele abençoe você e que seja realmente um novo instrumento, um novo momento na mão de Deus para que Ele faça os milagres que precisam ser feitos. Esse é um momento de muita emoção, porque o Espírito Santo toca o coração da gente, não é? Ele está se preparando para fazer o batismo na primavera. Batismo da primavera. Amém por isso? Olha aí o amiguinho missionário aí, ó. Virou ator na peça e agora está aí evangelizando. A Roberta é a amiga que resolveu estudar a Bíblia, como a Débora falou. A gente tem uma responsabilidade. E a partir de agora é muito bom a gente lembrar que esse chamado de Deus precisa ser estendido às pessoas que estão ao nosso redor. É muito bom e legal esse momento do abraço molhado, né? O esposo veio também. E o esposo tem uma luta. Nós visitamos lá, já comemos pãozinho de queijo na casa deles. Mas ele está se preparando também. Deus já tem feito milagres na vida dessa família. E ele já falou para mim: pastor, estou orando a Deus para que Ele abra as portas, para que logo, logo ele esteja aqui também sendo batizado. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Quem mais quer dar abraço, fique aqui na fila, que esse momento é muito bom. Mais alguém? Pessoal dos aventureiros. Fazer o Miguel dar um abraço. A Adriana já trabalha no clube, viu? Ela já tem feito um bom trabalho nessa equipe. Eles estão se preparando para o Aventuri. E você que tem filhos na idade de 6 a 9 anos, pode trazê-lo para participar do clube com a gente aqui, tá bom? Se você tem alguém, vai ser muito bom. Tudo bem, Adriana? Eu quero que você, nesse momento, então, feche seus olhos. Eu vou orar a Deus agradecendo a Ele. Senhor Deus, que bênção a vida da Adriana, da sua família, sendo salva em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome pela existência da igreja neste local. Somos agentes de salvação, assim como o Senhor chamou
Moisés e o fez servo, o Senhor também nos chamou hoje para testemunharmos as pessoas e para convidá-las para o reino dos céus. A família da Adriana recebe hoje a salvação e nós te agradecemos por isso. Continue, ó Deus, a cuidar de cada família que veio aqui. Que sejamos, ó Deus, representantes do Senhor todos os dias. No nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, de andar, de alimentar e de salvar pessoas para o seu reino. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.